Olá de novo, voltamos então para a última parte desta aula, um exercício com duas alíneas, uma de continuidade, outra para estudar o sentido das concavidades do gráfico de uma função. Então diz o seguinte: considera a função g de domínio 0 mais infinito definida por isto que aqui está. Para x entre 0 e 1, a raiz de x menos x sobre é levantada menos 2x mais 2 menos 1, e para x maior ou igual a 1, x ao quadrado mais x menos 2 sobre x. Primeiro, verifique se a função g é contínua em x igual a 1 e conclua sobre a existência de assíntotras verticais ao seu gráfico. Reparem, o único sítio onde ela pode ter assíntota vertical é exatamente no 1. E mais nenhum outro sítio pode ter. Porquê? Porque para x maior ou igual a 1 ela é contínua, porque é produto, diferença e quociente de funções contínuas. Para x entre 0 e 1 também é contínua. Porquê? Porque o quociente, composto e o quociente entre funções contínuas no seu domínio. Portanto, se tiver assíntota, será exatamente no 1. Portanto, ao estudar a continuidade no ponto 1, nós estamos a ver se ela tem ou não assíntotas verticais. Então, será contínua em x igual a 1. Não é? É contínua em x igual a 1. G é contínua em x igual a 1 se o limite, quando x tende para 1 à esquerda de g de x, for igual ao limite se for igual ao g de 1. Reparem que há aqui coisas que eu vou já calcular. À direita, eu vou já calcular, escuto estar a perder tempo, está bem? Faço o limite à direita, que é só substituir, porque ela está ali maior ou igual, isto não vai dar nenhuma indeterminação de certeza absoluta. Vou já calcular aqui então aqui o limite à direita. Limite, quando x tende para 1 mais de g de x, é o limite, quando x tende para 1 mais de x quadrado é ln de x, menos 2 sobre x. Se eu substituir isto fica 1 ao quadrado ln de 1 menos 2 sobre 1. Ora, o ln de 1 dá 0, portanto isto fica 1 vezes 0 menos 2 sobre 1, que dá menos 2. Portanto, à direita dá menos 2. À esquerda não, o g de 1 é visto exatamente no mesmo sítio. Nem vou estar a perder tempo com isto, é chegar ali e substituir. Tá bem? Portanto, chegamos aqui, o g de 1 é isto. É a mesma coisa. Claro que vocês têm de escrever. Eu aqui tenho a vantagem de ter o OneNote e não ter que estar a escrever de novo. Portanto, está feito. Portanto, à direita e a imagem no ponto 1 valem ambas menos 2. Portanto, agora temos que calcular o limite quando x tende para 1 à esquerda de g de x. E este fica então limite quando x tende para 1 à esquerda de raiz de x menos x é levantado a menos 2x menos 2 menos 1. Menos 2 ou mais 2? É mais 2, não é? É mais 2, exato. Certo? E, portanto, aqui, se eu for a substituir isto, dá 0 sobre 0. Uma intervenção, raiz de 1 é 1, menos 1 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 dá 0, é levantado a 0 é 1, 1 menos 1 é 0. 0 sobre 0. Bom, tenho aqui um raiz de x menos x, está mesmo a pedi-las aqui, está mesmo a pedir para usarmos aqui o conjugado deste, não é? Está mesmo assim a gritar, usem o conjugado. Então, o que vamos fazer? Limite, quando x tende para 1 menos de... Aqui em cima vai ficar então raiz de x menos x, raiz de x mais x, e aqui é levantado a menos 2x, mais 2 menos 1, raiz de x mais x, certo? Este que está aqui, este, estas chavetas nunca me saem bem, é raiz de x quadrado menos x quadrado, certo? Que vai ficar, estes cancelam, vai ficar x
menos x quadrado. E como eu vou querer que me apareça ali embaixo ou em cima um x menos 1, não é? Porque se o x está a tender para 1, x menos 1 está a tender para 0. Portanto, é essa a mudança de variável que eu vou ter de fazer também. Como eu quero que me apareça ali um x menos 1, eu posso escrever aqui, já colocar em evidência menos x, e aqui fica x menos 1. Está ali aquilo que eu quero. Portanto, este limite que aqui está, na realidade, pode ser escrito como limite, quando x tende para 1 à esquerda, de esta coisa toda aqui de baixo, né? Este todo aqui em baixo, e aqui em cima, menos x vezes x menos 1. Reparem aqui numa coisa, esta parte que está aqui, menos x sobre raiz de x mais x, não me dá qualquer problema. Se vocês substituírem aqui o x por 1, aqui dá menos 1, aqui dá 1, aqui dá 1, ou seja, aqui dá 1 mais 1, que é 2, e aqui dá menos 1, portanto fica menos 1 meio. Esta parte não me dá qualquer problema, portanto eu posso separá-la, tirá-la dali, e isto fica mais simples. A parte que me está a dar algum problema é esta aqui, que se vocês substituírem aqui por 1, continua a ser, ora 1 menos 1 dá 0, em cima dá 0 e em baixo continua a dar 0, 0 sobre 0. Portanto, o nosso problema está aí. Portanto, o que eu vou fazer aqui é separar isto aqui. Portanto, separamos este aqui, menos x sobre raiz de x mais x, vezes este limite. X menos 1, e aqui é levantado. Eu vou meter já aqui em cima o 2 em evidência. Estão a ver? Tenho ali menos 2, x menos 1, e nós já temos aqui o que nós queremos, não é? O que eu vou fazer aqui já é multiplicar aqui por menos 2 e depois chamar a este todo o y e tenho ali o meu limite notável. Tá bem? O que nós fizemos aqui foi evidenciar o limite notável. O limite notável vai ser este aqui. Certo? E o que eu vou fazer aqui é só multiplicar aqui por menos 2. Obviamente que tenho que dividir aqui por menos 2. E vou fazer uma mudança de variável. Aqui substituo já neste. Este dá menos 1 sobre raiz de 1 mais 1, que é menos 1 meio. Certo? Posso juntar estes dois também. Posso juntar este e este no mesmo sítio. Fica. Vou só mudar aqui a variável, chamar y igual a menos 2 x menos 1. Claro que eu podia chamar y igual a x menos 1 e substituir e tal, mas se for possível fazer logo isto, ele fica logo limpinho, fica logo ali um y, não é? Fica logo ali um y, fica logo ali um y, e isto está feito. Não é preciso estarmos a fazer mais coisas. Portanto, obviamente, se o x tende para 1, se eu substituir ali o x por 1, 1 menos 1 dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0, portanto o y vai tender para 0. Portanto, esta primeira parte fica aqui menos 1 meio, ou seja, este menos 1 meio é este, vezes menos 1 meio, este menos 1 meio aqui, este é este, certo? E, portanto, e fica vezes o limite, quando o y tende para 0, se quiserem ter 0 menos, se aqui tende para 1 menos, aqui vai ficar 0 mais, por causa daquele menos, está bem? Aqui está à esquerda, um bocadinho à esquerda fica, se eu tiro 1 fica um bocadinho à esquerda de 0, portanto um bocadinho fica inferior a 0, se eu multiplico por menos 2 fica superior a 0, está bem? Mas também se não meterem, em princípio não serão descontados por isso. Aqui fica y, é levantado a y menos 1, aqui menos 1 meio vezes menos 1 meio dá 1 quarto, aqui invertem o limite, e portanto este limite que aqui está é notável, vai dar 1, fica 1 quarto vezes 1, e 1 quarto vezes 1 é 1 quarto. Portanto, ela não é contínua em x igual a 1, porque à esquerda dá menos 1 e à direita dá menos 2 e à esquerda dá 1 quarto. Portanto, como limite, quando x tende para 1 à esquerda de g de x, é diferente do limite
quando x tende para 1 à direita de g de x. G não é contínua em x igual a 2. G não é contínua em x igual a 1. E como ambos os limites, e como limite, quando x tende para 1 à esquerda de g de x, e limite quando x tende para 1 à direita de g de x, são finitos, G não tem assíntota vertical em x igual a 1. Já vimos que não tem um limite, portanto, agora é só dizer, como ela é contínua no resto do domínio, de zero fechado a mais infinito, excepto 1, não tem qualquer tipo de assíntota vertical. Portanto, como? Não é preciso estar a justificar porque é que é para maior, porque é que é, basta dizer que porque é contínua. Também, se quiserem justificar, é aquilo que eu disse há pouco, para maior ou igual a 1 é contínua, para maior do que 1 é contínua, porque é o produto, a diferença e o quociente entre funções contínuas no seu domínio, funções polinomiais e logarítmicas. De 0 fechada a 1 aberta é contínua porque é a composta, é levantada menos 2 mais x, a diferença e o quociente entre funções contínuas no seu domínio. Bem? Funções irracionais, funções polinomiais e funções exponenciais. Se quiserem escrever isso tudo, podem, mas não é necessário, podem só referir a continuidade. Então, agora é só escrever como G é contínua em 0 fechado a mais infinito, excepto 1, o seu gráfico não tem assíntotas verticais. No exame escrevam mesmo assim. Eu escrevi aqui AV é mais por força de hábito, está bem? Mas escrevam mesmo assíntotas na grafia atual, está bem? Verticais. Ok, pronto. Temos o exercício 9.1 feito. Falta 1. Vamos terminar. Hoje, esta semana, nós conseguimos fazer tudo de manhã. Eu consegui, fui mais comedido na escolha dos exercícios. Portanto, temos o exercício 9.1 feito, não é contínuo em x igual a 1 e não tem assíntotas verticais. Pede agora no 9.2 para estudar a função g quanto ao sentido das concavidades e mostra que tem um único ponto, estudar o gráfico da função g quanto ao sentido das concavidades, neste intervalo, e mostrar que tem um único ponto de inflexão de coordenadas 2, ln de 4 sobre e. Portanto, para x maior ou igual a 1, é esta que conta, não é? É esta que eu vou usar. Sim? Vou ter que derivá-la duas vezes. 9.2. X maior ou igual a 1. G de x é x quadrado ln de x menos 2 sobre x. E para facilitar a nossa vida, eu vou simplificar isto um bocadinho. Isto é x quadrado ln de x sobre x menos 2 sobre x. Certo? Estes podem cancelar, este com este. Portanto, isto fica x ln de x. Podemos fazê-lo à vontade, porque o x é maior ou igual a 1, portanto, implica que o x é diferente de 0, estamos à vontade. Bem? Menos 2 sobre x. E agora vamos derivar isto duas vezes, achar os zeros, fazer o quadro e temos o nosso exercício resolvido. Então, primeira derivada. Sim. Neste exercício era essencial no sentido em que se não o fizessem não conseguiam resolver, não. Mas ao fazer esta simplificação, simplificariam muito a vossa vida e simplifiquem a vossa vida. Se conseguirem ver que é possível simplificar alguma coisa, façam-no, tá bem? Tentem sempre fazer as coisas da maneira mais simples possível. Tentem sempre não complicar. Isto é complicado que chega. Portanto, aqui a derivada fica então, é a derivada deste todo. Portanto, é a derivada deste menos a derivada deste.
Vamos fazer, olha, a derivada deste é a derivada do primeiro, derivada de x, pelo segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Menos, este aqui é um quociente, não é? É a derivada do de cima, derivada de 2, vezes o de baixo, menos o de cima, que é 2, derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Ok. Bom, isto tem aqui umas coisas bastante simples. Este aqui, a derivada de 2 é 0, portanto 0 vezes x dá 0. Aqui a derivada deste é 1, a derivada deste é 1, a derivada deste é a derivada de x, que é 1, sobre x. E, portanto, o que nós temos aqui é 1 vezes ln de x, mais x vezes 1 sobre x, menos, aqui vai ficar menos 2 sobre x quadrado, que dá então, estes aqui cancelam, fica ln de x mais 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Ok, este está feito. O que é que temos que fazer agora? Voltar a derivar esta. Vamos derivar esta. Terá a derivada desta coisa toda. X mais 1 mais 2 sobre x quadrado. Portanto, é a derivada do ln de x mais a derivada de 1, que é 0, não é? Mais a derivada deste todo aqui. Bom, a derivada de ln de x é 1 sobre x, é a derivada de x sobre ele próprio, não é? Eu aqui não escrevi, mas a derivada do ln de u é o linha sobre 1, não é? Portanto, a derivada de ln de x é a derivada de x, que é 1 sobre x. Depois, fica como isto então? Fica 1 sobre x, este então. A derivada de 1 é 0 e a derivada deste, outra vez, é a derivada de 2 vezes x ao quadrado, menos 2 derivada de x quadrado, sobre x quadrado ao quadrado. Este aqui é 0, este aqui é 2x, não é? Portanto, o que nós temos aqui será então 1 sobre x mais... Eu podia meter aqui 0, não vale a pena meter 0, não é? Aqui fica então 0 menos 2 vezes 2x sobre x à quarta. Posso cortar este x aqui com este 4, fica ali 3, não é? O que nós temos aqui é 1 sobre x menos 2 vezes 2, 4 sobre x ao cubo. Se eu reduzir aqui ao mesmo denominador, multiplicar ali por x ao quadrado, ficamos então com x ao quadrado menos 4 sobre x ao cubo. E, portanto, a segunda derivada é isto aqui. Só temos que achar os zeros e temos isto feito. Portanto, é o que vamos fazer a seguir. E duas linhas x igual a 0, fica x quadrado menos 4 igual a 0 e x ao cubo diferente de 0, que dá x quadrado igual a 4 e, ora, para x ao cubo ser diferente de 0, o x tem que ser diferente de 0, que dá x igual a mais ou menos raiz de 4 e x diferente de 0. Isto é uma condição universal no conjunto 1 fechado a mais infinito, porque nós só estamos a considerar x maiores ou iguais a 1. Tá bem? Portanto, mas pronto, eu vou deixá-lo na mesma, não está incorreto. Portanto, mais ou menos raiz de 4, o x dá menos 2, ou o x é 2, e aqui x diferente de 0. Portanto, como x pertence ao intervalo 1 a mais infinito, vem que o único zero de Q duas linhas neste intervalo é o 2. E, portanto, vamos fazer um quadro de sinal. Fazendo um quadro de sinal, temos o nosso problema resolvido. Fazendo uma tabela. Não se esqueçam que a tabela tem de começar no 1. Tá bem? É importante. Aqui a tabela. Vou usar aqui o 1.
vou fazer a tabela, apesar de eu saber que para x maior ou igual a 1 este é sempre positivo, eu vou meter uma linha para este. Não custa nada também. Vou meter ali para este. Portanto, vou meter para o x² menos 4, para x ao cubo, para a derivada e depois para o gráfico. Vou só meter aqui então as colunas, portanto uma coluna a começar no 1, depois outra aqui no 2, mais afastada, e agora eu vou preencher. Portanto, x, aqui 1, aqui 2, ali mais infinito. Aqui vou meter x² menos 4, aqui vou meter x ao cubo, e aqui vou meter então g duas linhas de x, e aqui gráfico de g. Portanto, este anula aqui, esta que está aqui, a x ao cubo, é sempre positiva. Nós já sabíamos isso, mas pronto, não custa nada meter. O gráfico desta é uma parábola com a concavidade voltada para cima, certo? Uma coisa assim. Tenho aqui o menos 2, tenho aqui o 2, mas só nos interessa a partir do 1, não é? Portanto, de 1 até 2 ela é negativa, portanto, negativa de 1 até 2, e a partir do 2 ela é positiva. Portanto, aqui dá mais, dá menos, e dá 0. Aqui continua a ser negativa, não é? Portanto, aqui a concavidade é para baixo, a concavidade é para cima, aqui tem ponto de inflexão. Aqui, se fosse, por exemplo, monotonia, diríamos que era decrescente, portanto aqui poderia ser um máximo, mas aqui não tem nada, nós só estamos a estudar de 1 para mais infinito. Então, nós dizemos então que para x pertencente de 1 a mais infinito, o gráfico de g tem a concavidade voltada para baixo em 2, vírgula, tem a concavidade voltada para cima em 2 mais infinito e tem ponto de inflexão em x igual a 2. Se não nos dissessem mais nada, o exercício acabava aqui, mas agora pede para mostrar que as coordenadas são aquelas, não é? Cujas coordenadas são 2, g de 2. Não é? Eu aqui até deveria, já agora, ter feito de intervalo aberto, está bem? Aqui no intervalo aberto, em vez de ser no fechado, porque eu não sei se depois para a direita, se ela muda ou não a concavidade ali à esquerda de 1, portanto, às vezes ela poderia ter, então se nós abrirmos ali o intervalo, não há esse problema. Eu vou meter aqui maior, também para evitar algum tipo de dúvida, está bem? Só estamos a fazer de 1 aberto para mais infinito, está bem? Devia ter feito isso. Por acaso ontem lembrei-me e depois esqueci. Bom, mas não interessa. Portanto, de 1 aberto, aqui, vou meter aqui de 1 aberto, aqui de 1 aberto. Bem, portanto, 2g de 2. Bom, se eu calcular aqui o g de 2, isto então dá 2 ao quadrado, ln de 2 menos 2 sobre 2, não é? Vou separar isto dá 2 ao quadrado, ln de 2 sobre 2, menos 2 sobre 2. Este 2 que aqui está, cancela. Isto fica 2 ln de 2 menos 1. Este 1 que aqui está, eu posso escrevê-lo como ln de E, não é? Este 2 aqui pode vir cá para cima. Isto fica ln de 2 ao quadrado menos ln de E.
2 ao quadrado é 4, portanto isto fica ln de 4 sobre E. Portanto, as coordenadas são 2 ln de 4 sobre E, que era o que nós queríamos provar. Certo? Isto vem aqui. E, portanto, temos o exercício resolvido. Então, a aula de hoje terminada. Foi um conjunto de exercícios que eu acho que são importantes, que toquem quase tudo o que tem a ver, tudo ou mesmo tudo o que tem a ver com funções exponenciais e com funções logarítmicas. Na próxima aula vamos voltar a este tema, com mais exercícios sobre este tema, ainda não estão escolhidos, mas eu, entretanto, durante a semana irei escolhê-los. Pronto, está terminado. No próximo sábado, às 9 horas, temos mais uma aula. Tenho uma boa semana e eu espero por vocês cá no próximo sábado. Até sábado.